Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal, utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem, o nível então sempre de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muitíssimo bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre um poeta importantíssimo do século XX, que foi o Carlos Drummond de Andrade. Tão importante que uma das suas frases, de um de seus poemas, "E agora, José?", entrou para o imaginário, para o vocabulário, para o léxico brasileiro, sendo que muita gente usa essa expressão sem saber que é de um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Acontece alguma coisa assim, você fala com a pessoa, e aí, e agora, José? Isso é um poema do Drummond. Imagina, então, você atingir um nível de popularidade linguística desse tamanho, né? Foi isso que este poeta, que nasceu em Minas Gerais, na cidade de Itabira, conseguiu. Tem até uma estátua dele, porque depois ele se mudou para Belo Horizonte, ele nunca quis ficar na cidade do interior, né? Ele tem um poema. Itabira, na verdade, a vida no interior é um dos temas, especialmente da primeira fase da poesia do Drummond, né? O que ele considerava uma vida chata. Tem um pedaço, um trecho lá que ele fala, eita, vida besta, né? Então, o Drummond, ele saiu de Itabira, foi para Belo Horizonte e depois se estabeleceu no Rio de Janeiro, onde, no bairro de Copacabana, no calçadão da praia, assim, tem uma estátua do Drummond sentado no banco em que ele sempre ficava sentado todas as manhãs, depois de velho. Eu já vi muita gente que tirou foto, coloca nas redes sociais. Então, Drummond, assim, é uma daquelas pessoas que, mesmo que as pessoas nunca às vezes leram, tem algum contato com uma frase aqui, né, um referencial ali. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. O livro dele, Alguma Poesia, lançado em 1930, é um dos marcos inauguratórios da segunda geração do modernismo, né? Ele, além de poeta, ele foi contista, cronista, ele tem até poema erótico, que foi descoberto depois da morte, e ele era farmacêutico, só que nunca exerceu assim a profissão. Ele sempre quis trabalhar no mundo das letras, né? Então fez tudo o que ele queria fazer. Foi redator de jornal e faleceu 12 dias após o falecimento da filha dele. Ele teve só uma filha e essa filha faleceu de câncer. 12 dias depois, o coração dele não aguentou, né? E acabou falecendo. Geralmente divide-se a obra do Drummond em 3 fases. É aquela história, gente. Eu falo essas coisas e sempre gosto de lembrar, né? Isso é uma didatização. A obra dele é muito complexa, é muito extensa para a gente imaginar que você tenha compartimentos estanques. Daqui a aqui era assim, depois passou assim, né? Ele era um ser humano complexo como todos nós. Então, quando a gente fala em características e fases, é que assim, em determinados anos sobressai uma ou outra característica. Aí em outros anos sobressaem tais características, tá? Geralmente a gente pode dizer assim, ó, que ele tem uma primeira fase que é uma fase em que ele observa o mundo de forma muito irônica, com versos de humor, mas muito finos, então denunciando a chatice, o tédio das coisas, né? Ele sempre tem essa coisa do Drummond é um eu lírico que está em desconcerto, ele está em desacerto com o mundo, é um poeta gauche, né? Então é um poeta que é torto, ele não está de bem com o mundo, ele não se acerta. Então aí ele passa a falar sobre o cotidiano, ele passa a falar sobre as relações sociais, mas sempre com um tom mordaz, com uma ironia bem sarcástica. Depois a gente tem um Drummond nos livros como José, Rosa do Povo e tal, em que, embora esses elementos do tédio não desapareçam, mas aflora um Drummond muito mais social,
que é um Drummond político, influenciado provavelmente pelos horrores da Segunda Guerra, né? Do nazifascismo, da ditadura do Getúlio Vargas no Brasil. Então, é um poeta mais social, preocupado com causas sociais. E depois a gente tem uma terceira fase do Drummond, que aí é um poeta mais melancólico, já mais velho, né? Assim, desconcertado realmente com, tá? De forma geral, os temas, imagina, então, quantos temas um cara desse não produziu. Mas geralmente para efeitos de vestibulares, efeitos de Enem, sempre é assim. Então é um poeta que, aí de forma geral, tá, gente? Uma poética muito bem humorada, né? Mas no sentido de ser irônica, com poemas de cunho individual, mas também uma fase social, poemas falando sobre o próprio ofício de escrever poemas, então metapoemas, o uso da metalinguagem, poemas que homenageavam ídolos, pessoas das quais o Drummond gostava. Então ele fez poemas para o Charles Chaplin, fez poemas para o Mário de Andrade, tá? Você tem um autor que sempre usou uma métrica e uma versificação muito particulares. Drummond praticamente inventou a sua língua poética, né? A metrificação dele, ele usava muito verso branco na maioria e verso livre. Ele tinha uma metrificação particular. Claro, essas coisas que tornam o Drummond um grande poeta, né? Ele usava, como eu sempre falo aqui dos poetas modernos grandes, eles usavam a liberdade formal e temática que o modernismo trouxe para os grandes escritores. Usar as formas adequadas para tratar dos temas que você quer tratar, né? Então, as formas deixam de ser camisas de força para serem recursos que os poetas podem usar. E o Drummond soube usar isso muito bem, né? Então, você tem, na verdade, a maioria dos poemas dele em termos assim, são versos brancos, versos livres, tá? Para expressar isso. E o sentimento de saudade, às vezes mais para o final da carreira, na vida, né? Aquela coisa do mundo, uma visão melancólica da velhice, é o tal do desconcerto do mundo, né? Da máquina do mundo. Isso vem lá do Camões. Drummond é um poeta que merece um vídeo para cada um de seus livros. Eu já fiz um vídeo aqui na sessão para vestibulares, né, do Claro Enigma. Pode ser que no futuro eu analise outros livros do Drummond, mas por enquanto este aqui é sobre características gerais. E deixarei no link deste vídeo aqui o link sobre o Claro Enigma, né, que é para você ter pelo menos uma ideia de como funcionou o Drummond naquele livro em particular. Tchau, pessoal.